Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um podcast, Verbo Inspira. Mudou o apresentador agora, o nosso apresentador vai estar de folga, né? Recebeu férias, mas ele vai voltar logo logo. E aí a gente está aqui com o professor Antônio, uma bênção de Deus, tem sido uma bênção para a nossa igreja, para o curso Rema que ele veio dar aula aqui em Macapá, tem sido uma bênção. Professor, é uma honra ter você aqui conosco, amém? Bom demais, pastor Gilmar, estar aqui com você, com o teu povo, nesse tempo aqui em Macapá. Tem sido ótimo ensinar aqui para os irmãos, Amém, amém. Povo sedento, né, da palavra. E estar aqui no Verbo Inspira é ótimo também, não é? Sim. Poder compartilhar com os irmãos que estão em casa um pouco da palavra de Deus. Eu creio que será uma noite maravilhosa, com certeza. Amém, amém. Esses verbos Inspira que a gente está fazendo é a respeito do assunto que a gente ficou, né, inteirado aí com você aí, tanto na aula de Rema como na igreja, do como você tem sido um grande mestre nessa área de escatologia, Amém. né, tirando grandes dúvidas e muitas dúvidas das pessoas, né? Tem seu canal, tem seu curso e isso tem sido uma bênção para o corpo. Amém. E aí a gente está fazendo esse verbo Inspira, né, nesse hoje. A gente quer falar esse tema específico sobre sinais da volta de Jesus. Os sinais. A gente vê muitos rumores, muitas confusão, né? A gente teve há 3 anos atrás, na verdade, né, uma pandemia mundial. A gente tem muitas situações de guerra. Teve recentemente essa guerra lá em Israel, né? Sim. Aquele conflito entre Israel e Hamas. E o Hamas lá, os vizinhos. A gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia. Sim. E Jesus falou algo sobre guerras e rumores de guerras e epidemias. E será que isso é sinal de que Jesus está voltando? Sim, será que são os sinais da volta de Jesus? Será que né? são sinais? Será A que pergunta são? é baseada em todas essas informações. Sim. Se Jesus está voltando. Sim, se esses são os sinais da volta de Jesus. Sim, Então sim. é muito importante, né? Nós investigarmos as escrituras para termos aí uma ideia exata do que a Bíblia fala sobre os sinais, né? Por exemplo, a guerra na Rússia realmente foi um sinal da volta de Jesus? Será que a pandemia foi um sinal? Será que a guerra entre Israel e Hamas foi um sinal, que nem o senhor perguntou aí? São coisas que as pessoas se perguntam. Elas querem saber, né? Querem saber. E nós estamos aqui, né, nessa noite para elucidar de alguma forma. Existem 3 textos que falam sobre os sinais nos evangelhos. Marcos 13, Lucas 21 e Mateus capítulo 24. O mais completo é o Mateus capítulo 24, que ele começa no 24 e vai até o 25. Ele ali vai colocar alguns sinais que antecedem a sua vinda. É importante nós separarmos a segunda vinda de arrebatamento. Tem uma diferença, entendeu? O arrebatamento, o encontro com o Senhor é nos ares. E é em secreto, não é visível aos olhos de todos. É só para a igreja, tá certo? Sim. E é antes da tribulação. Ou seja, a igreja não passa pela tribulação. Amém. Isso é o arrebatamento. E a segunda vinda é o quê? A segunda vinda, ela é após a tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, nesse caso, todo olho verá, já não é uma coisa em secreto, né? Sim. Todo olho verá, e Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. É diferente. Então, arrebatamento é diferente, segunda vinda, fica com essa informação. Para os leigos, o reino milenar. Aí, após a segunda vinda, Cristo vai implantar o seu reino, vai governar a partir de Jerusalém. Amém. Então, é importante separar esses eventos. Então, esses sinais, eles são muito famosos. As pessoas sempre falam, qualquer guerra que sai, já a são marca sinais. da besta, do chip, Qualquer nova tecnologia, nós estamos chegando perto. Aí tem muita especulação em cima disso. E é importante nós olharmos para as escrituras, né? O que as escrituras dizem. Então, eu quero devolver... eu quero devolver aqui fazendo uma pergunta. Me fizeram 3 perguntas. Será que esses sinais são a guerra na Rússia, a guerra entre Israel e Hamas e a pandemia? Será que são sinais? Pronto, aí eu quero devolver aqui. Houveram no passado outras guerras e pandemias piores? Sim, com certeza. Eu quero devolver, né? Quem conhece um pouco de história da humanidade sabe que tiveram muitas outras situações, né?
talvez antes do Covid, talvez a mais recente tenha sido a gripe espanhola, Sim. 100 anos atrás, Pronto, né? o senhor citou bem. Né? E teve também a questão na Europa, né? A peste negra. A peste negra, em 1347 a 1351, matou 20 milhões de pessoas. A gripe espanhola... Foram pandemias, né? Pandemias piores. A gripe espanhola, por exemplo, que o senhor citou aí, de 1917 a 1919, matou de 20 a 40 milhões de pessoas. Meu Deus. Há quem diga que esse número tenha chegado a 100 milhões. Uma pergunta interessante é o seguinte: será que as pessoas que viveram nessa época aqui, os crentes, não se perguntaram, será que já não são os sinais da volta de Jesus, vendo a quantidade de gente morrendo? Será que não se perguntaram? Acho que perguntaram-se sim. Com certeza. Será que já não são os sinais? Um outro sinal importante sobre guerras, né? Foi a Segunda Guerra Mundial. Primeira, Segunda Guerra Mundial, né? A primeira matou muita gente, mas a segunda, 85 milhões, de mortos. Então, e aqui que parecia mesmo sinal, porque lá em Mateus 24, né? Fala sobre guerras e rumores de guerras. Sim. Nação contra nação, reino contra reino. E aqui na Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam envolvidos. Sim. E o anticristo, o Hitler parecia o anticristo, né? Matando as pessoas. Perseguindo até os judeus, né? Então, os judeus, que em Mateus 24 é mostrado uma perseguição a eles. Então, o que pareceu mais um sinal foi a Segunda Guerra Mundial. E veja que as pessoas que viveram nessa época, os cristãos, eu tenho certeza que eles se perguntaram, já são os sinais da volta de Jesus. Será que eles não apontaram como sinal? E veja que o tempo se passou e não era sinal de nada. Sim, sim. Aí, eu que vivi na década de 80, o senhor também. Eu sou um pouquinho mais novo. O pastor aí, na década de 80, o senhor se lembra da AIDS, né? Sim, a AIDS, uma doença que matou muita gente. Muitas pessoas famosas morreram. Principalmente os famosos. O pessoal falando, tá vendo aí? As pestes lá de Mateus 24. Nessa mesma época, né? Também as pessoas na Somália, na Etiópia, morrendo de fome. Sim. A gente viu isso e lá fala de fomes e o pessoal dizia, são os sinais. Então, e o tempo passou, Jesus não voltou e a gente continua por aqui. Aí eu começo a me perguntar. Teve até o bug do milênio, né? Que foi a virada do 99 para o 2000. O ano 2000, que o mundo ia acabar. A minha avó vinha de uma denominação, o intuito do podcast não é expor denominação, nem por isso que eu nem vou falar nomes, que acreditava que no ano 2000 o mundo acabaria. Então eu era criança e eu via minha avó falar isso, que o 2000 o mundo acabaria, 2000 o mundo acabaria. E o mundo não acabou, ainda está 2024. A gente ainda continua por aqui, né? Então, assim, sinais, né? Será que isso está certo? Só para título de conhecimento, né? Na pandemia morreram 4,4 milhões de pessoas. A peste negra matou 20 milhões. Então, a gripe espanhola de 20 a 40 milhões. Então foi muito mais. A Segunda Guerra, 85 milhões. Diante do que a gente viu até aqui, um número bem menor, né? A pandemia foi uma cosquinha, né? Foi uma cosquinha. Lembrando que cada morte importa. Eu perdi parente na pandemia, né? Sim, sim. Mas, assim, se a gente for fazer um comparativo, foi uma cosquinha. Então, o que está acontecendo, pastor? Ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão estar acontecendo. É preciso usar a cabeça. Então vamos ficar com o texto que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso, né? Então é preciso a gente ser sincero. Olha, irmãos, tem alguma coisa errada com isso aí. Entendeu? Porque ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo os sinais vão acontecer. Como o problema não está em Deus, nunca está com ele, né? Eu acredito que o problema está com o interlocutor. Está conosco, não estamos sabendo discernir em que tempo os sinais vão acontecer. Desculpa usar essa palavra, está com a nossa demência, né? Então tem alguma coisa de errada, e eu sei o que está errado. Eita, coisa boa. Eu vou dizer aqui o que está errado. Responda aí para nós. O que está errado é que os irmãos estão interpretando a Bíblia de fora para dentro. A interpretação de fora para dentro. O que é a interpretação de fora para dentro? Chamo de hermenêutica de jornal, onde as pessoas interpretam a Bíblia de acordo com os noticiários, né? Revista Veja, Jornal Nacional, o Estado de São Paulo. As pessoas estão interpretando a Bíblia de acordo com as notícias e outros de acordo com a história.
Então, tentando adaptar a história e as notícias ao texto bíblico. Interpretação de fora para dentro. Se cala a Bíblia e se dá voz à história e se dá voz às notícias. Pastor, o senhor está me dizendo que é errado usar as notícias e a história para interpretar a Bíblia? Não estou dizendo que é errado. Errado é usar primeiro isso. Essas são fontes secundárias, irmãos, de consulta. História, fatos recentes, fontes secundárias de consulta. A fonte principal é as Escrituras. Primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Não é errado usar a história, não é errado você usar os acontecimentos, mas o errado é calar as Escrituras e usar isso como fonte principal de interpretação, né? Então eu acredito que o erro está isso, interpretação de fora para dentro. Eu criei uma vacina, quem quiser tomar, eu vou dar de graça. Eita. Posso dar vacina, pastor, de graça nessa turma aí? Quiser de graça, guarda essa frase aqui, ó. No tocante à interpretação das profecias, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Então, que benção. Primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Dito isso, vamos então fazer uma interpretação de dentro para fora no texto de Mateus 24. A gente mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta, né? Vamos lá. Com tantos biólogos por aí, vamos deixar as cobras vivas por aí. As cobras vivas por enquanto, né? Então, vamos aqui então fazer uma interpretação de dentro para fora no texto principal, né? Mateus 24, os sinais da volta de Jesus. Jesus está na região do templo, ali com os discípulos, e de repente ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. A mentalidade profética dos discípulos se acende e eles então fazem 3 perguntas para Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Como eu não vou responder as 3 perguntas aqui, pelo menos a segunda eu vou responder. Que sinal haverá da sua vinda? Porque nós precisamos saber em que tempo os sinais vão acontecer. Sim, sim. E Jesus, então, em Mateus 24, vai nos apresentar alguns sinais que antecedem a sua vinda. Eu vou ler aqui o texto, possa ser que você em casa não conheça, eu vou ler aqui para você. Mateus 24, 4, diz assim: ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é ao fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus aqui vai citar 6 sinais, pastor. Falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremoto, perseguição e morte. Ele vai chamar esses sinais de princípio das dores. Ok? Então, a pergunta que não quer calar... O princípio das dores não seria o início da tribulação? Início da tribulação. Da ideia de uma mulher sentindo dores de parto. Essa expressão tem ligação direta com Israel. Embora a tribulação atinja o mundo inteiro, Israel será o alvo das profecias, tanto Israel quanto a cidade de Jerusalém. E o Apocalipse mostra isso com uma precisão assombrosa. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso. Sim, sim. Se você está nos acompanhando aqui, é uma série escatológica, né? Escatológica, sim. E você vai acompanhar um os assunto próximos puxa episódios. Outro, né? Automático outro. E tá tudo interligado, tá ligado, né? É um grande quebra-cabeça, né? Tá tudo interligado. Então, esses 6 sinais aqui que eu citei, será que já estão acontecendo? Falsos cristos, guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição e morte. Será? Dentro de um âmbito natural, aparentemente sim. Né? Aparentemente sim. A gente tem aí o Henry, né, que anda por aí e tal. Henry Cristo. Brincadeira, pessoal. Então, as pessoas talvez estejam se perguntando, já estão acontecendo, pastor, os sinais já estão acontecendo. Mas se a gente for observar, guerras, terremotos, sempre aconteceram. Fome, sempre aconteceram. Agora, é importante entendermos, Qual seria a chave disso, então? A chave disso, pastor, é que existe um paralelismo perfeito entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Porque esses sinais, na minha opinião, né? Esses sinais não estão acontecendo. Esses 6 sinais estão dentro da tribulação.
Será que a chave não seria Jesus dizer, esse é o princípio das dores? Que seria, que dores ali é associada à tribulação? Sim. Porque aí a gente consegue ver isso antes, mas ainda não é o princípio das dores, porque a tribulação ainda não está acontecendo. Ainda não está acontecendo. O que o Senhor matou a charada é a seguinte: a expressão princípio das dores tem a ver com o período da tribulação. E a gente vai ver... Porque Jesus associa essas coisas que a gente vê hoje no mundo dizendo essa frase, princípio das dores. Não, no caso, pastor, a expressão princípio das dores se refere realmente ao período da tribulação, porque Jesus, é o começo das dores de parto. E Jesus associa aqueles eventos ao princípio das dores, e não a uma coisa isolada. Isolada. Está dentro da tribulação os 6 sinais. É possível ver esses sinais, todos eles, em Mateus 6, sem faltar nenhum. Eu considero isso o paralelismo mais perfeito que eu já vi na Bíblia. Paralelismo é quando uma passagem ela tem conexão direta com a outra. Uma é o cumprimento da outra. É possível ver os... Uma espelha a outra. Uma espelha a outra. É possível ver os 6 sinais sem faltar nenhum. Certamente que se eu tiver 2 versículos, eu consigo estabelecer uma doutrina. Com 3, você pode esquecer, viu? É uma goleada. Com 4, agora com 6, eu acredito que seja realmente uma irrefutável isso aqui. Esses 6 sinais são vistos no desatar dos selos. E a gente sabe... Que é o primeiro sinal, que é os selos. Os selos já é a tribulação, né? No capítulo 6. Sim. Então a tribulação no Apocalipse vai do 6 ao 18. Capítulo 1, introdução do livro. 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. Após o arrebatamento, a igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. E ela é vista no arrebatamento quando de João sobe para cá. João é a tipificação do arrebatamento da igreja, né? Então, nos capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu. E do 6 ao 18 é a tribulação. Ora, se a tribulação é do 6 ao 18 e eu consigo te mostrar os 6 sinais no desatar dos selos, no início da tribulação... Seria coincidência demais, né? Seria coincidência demais se não fosse o cumprimento. Então, e tem que levar em consideração quem foi que falou, né? Jesus que falou. Jesus que falou, e é ele que está abrindo os selos. Interessante a gente pensar nisso, que foi ele que revelou os sinais que iam acontecer. Se é outra pessoa, você pode associar coincidência, né? Mas é Jesus falando. Os 6 sinais estão dentro da tribulação. E isso traz um alívio para a igreja. Por quê? Porque eu acredito que eu vou sair antes da tribulação começar. Eu também acredito, professor. Então, esses sinais não são para a gente ver, é para quem ficar para a tribulação. Exatamente. Então, se a gente está vendo, tem algo errado. Está algo errado. Não é se eu crer que eu vou ser arrebatado antes da tribulação. E eu vou te provar que os 6 sinais estão se cumprindo dentro da tribulação em Apocalipse 6. Então, esses sinais não é para a gente ver, é para quem ficar para a tribulação. Quem ficar, ver. Então, eu quero mostrar isso, esse paralelismo perfeito aqui. Primeiro sinal, né? Falsos cristos, que foi apresentado em Mateus 24. Eu acredito muito, né, que quando o anticristo se manifestar, muita gente possa pensar que ele seja o Cristo. Por quê? 2 grandes religiões esperam o Cristo, né? O seu Messias. Sim, e eu vi um podcast na televisão, na verdade, não vou falar a denominação, que a ideia não é essa, mas um determinado mestre de uma igreja defendendo que o primeiro cavaleiro do Apocalipse no cavalo branco era Jesus. Misericórdia. Ele estava defendendo essa ideia. E tinha um outro refutando ele, mas não foi muito bem sucedido em convencê-lo, não. Já vou mostrar quem é o cavaleiro, né? A gente vai abrir aqui e você vai ver e vai tirar sua conclusão. Primeiro sinal, falso Cristo. Falsos cristos. Tem 2 grandes religiões que aguardam o seu Messias, o islamismo e o judaísmo. Então é bem provável que quando o anticristo se manifestar, ele vai fazer sinais debaixo do poder de Satanás. Sim. Eu creio que muita gente vai segui-lo, pensando que ele é o seu Messias. O seu Messias. Então, falsos cristos aqui, em Mateus 24:4, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal, falsos cristos. Então vamos ver aqui Apocalipse 6, dentro da tribulação, no desatar dos selos, quem é o primeiro cavaleiro que sai? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa.
saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro aqui? Bom, o homem aí que você falou disse que era Jesus. Nesse cavalo aqui. Eu já vou começar destruindo essa questão, porque é Jesus que está abrindo o selo, irmão. Ele não pode, ele abrir o selo e ele mesmo vir como cavaleiro. Se é ele que está abrindo. Sim. Veja a incoerência na interpretação bíblica. É como cruzar e correr para cabecear. Para cabecear e fazer o gol. Não dá, né, pastor? Não dá, né? Só se você for o The Flash. Pensar um pouquinho seria bom de vez em quando, né? De vez em quando, né? E Jesus que está desatando o selo, não pode ele mesmo desatar, ele mesmo vir. É a primeira coisa. Sim. O outro ponto importante é que esse cavaleiro aqui está tentando vencer. Jesus já venceu. O nosso Cristo já é vencedor, né? Eita, é verdade. É diferente. Esse cara aqui não é o Jesus, porque Jesus se apresenta no Apocalipse como aquele que tem uma espada afiada em sua boca. Sim. É o mesmo que aparece em Apocalipse 19, para com ela ferir as nações. Esse aqui aparece com um arco. Detalhe, um arco sem flechas. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Por quê? Porque na primeira fase da tribulação, ele vem trazendo uma falsa paz. Vai se mover através de acordos, de alianças. Por isso que o arco aqui sem flechas. Então, nós conseguimos perceber que o primeiro sinal, então, 1-0 para mim, mostrando que o primeiro sinal de Mateus 24 se cumprindo dentro da tribulação em Apocalipse 6. Vamos para o segundo aqui. Segundo sinal, guerras, né? E certamente eu verei de falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Será que o segundo cavaleiro, pastor, vai trazer guerras? Biblicamente diz que é, né? Tirar a paz dos homens, né? Isso. Olha aqui, pastor, ó. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Homens. Que se matasse uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Então observe aqui que o segundo cavaleiro traz guerras, na mesma sequência dos sinais falados por Jesus em Mateus 24. Então observamos que é 2-0, né? Sim. Paralelismo perfeito. Sinais se cumprindo dentro da tribulação. Terceiro sinal, fomes, no plural. Ele diz, e haverá fomes. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver, e olhei um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Então, observamos aqui que o terceiro cavaleiro traz fome, carestia de alimentos sobre a terra. 1 denário é a diária de um trabalhador. Um denário é um diário, né? E é 100, 150 reais. Imagina você comprar um pouco de trigo por 100, 150 reais. Mostrando carestia de alimento. Então, o terceiro sinal se cumprindo dentro da tribulação em uma ordem. Isso aqui é um paralelismo perfeito. É importante você entender que a Bíblia interpreta ela mesma. Amém, amém. Em nenhum momento aqui eu estou indo para a história aqui para tentar te convencer. Texto por texto, escritura por escritura, é assim que tem que ser. Sim, sim. Não é, pastor? É desse jeito que tem que ser. Falando nisso... Porque até então, se for olhar para a história já falhou em 2000 anos, que desde que Jesus deixou a igreja sobre a terra, que tem aparentemente esses sinais. Aí, e nenhum deles é, de fato, o que é de aconteceu, ser, né? E outro ponto, pastor, a história está sujeita à mudança. A palavra de Deus é imutável. Amém, é verdade. É importante. Então, ela é minha âncora segura na interpretação dos textos, né? Isso é interpretação de dentro para fora. Coisa certa a se fazer. 4 sinal, pestes, né? 4 sinal. Aí, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Olha, então ele está me dizendo aqui que o 4 sinal são pestes. Será que o 4 cavaleiro do Apocalipse, no desatar dos selos, dentro da tribulação, vai trazer peste? Será? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver, e olheis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, traz mais guerras, com a fome, traz mais fome, e com a peste. Observe então que
nós estamos percebendo o quarto sinal que Jesus falou se cumprindo dentro da tribulação em Apocalipse capítulo 6. Que coisa boa. Agora esse cavalo aqui é amarelo. Pergunto para os irmãos, quantos receberam aí a profecia do cavalo amarelo durante a pandemia? Eu recebi. Alguém chegou e me disse assim, pastor, me ajuda. Desesperado o irmão. Me ajuda porque eu recebi essa profecia aqui. O irmão recebeu a revelação divina dizendo que na quarta-feira, durante essa pandemia que nós estamos atravessando, o cavalo amarelo vai passar e o crente que estiver na rua vai morrer. Por incrível que pareça. Se não fosse tão engraçado. Né? O irmão estava desesperado. Aí eu falei com ele assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Para o quarto cavaleiro aparecer, tem que aparecer primeiro o branco, depois aparecer o vermelho, depois o preto. O amarelo na frente, tudinho. Cadê os outros? Não é corrida de cavalo nem nada, né? Não é corrida de cavalo nem nada. Como é que pode ele passar na frente dos outros cavalos? Vou falar, irmão. Ô, Jesus abriu o selo errado. O irmão tá errado, né? Então veja a ignorância. A gente está julgando aqui a profecia, né? Sim. Como que a profecia não se encaixa dentro de uma interpretação coerente. Sim, e a profecia é para ser julgada mesmo, né? Sim, a Bíblia fala, né? Não o profeta, mas a profecia. Mas a profecia tem que passar pelo crivo. Tem que passar pelo julgamento, sim. Então, quarto sinal aí se cumprindo dentro da tribulação, com muita segurança. Amém. Com muita confiança, né? Nós estamos aqui te mostrando as escrituras. É bom demais. Quinto sinal, Jesus falou sobre perseguição e morte, né? Na ordem aqui de Mateus, é o quinto, mas na ordem lá é o sexto. Mas como a gente está seguindo aqui pelo Apocalipse, sim, dentro da tribulação, vamos ver o quinto sinal, perseguição e morte. Ele falou, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui nós estamos vendo aquelas pessoas que estão se convertendo durante a tribulação, elas sendo mortas, e elas aparecem na abertura do quinto selo. Jesus falou em Mateus 24 que eles seriam mortos por causa do nome dele. Sim, então vai haver salvação durante a tribulação. Essa é uma boa notícia. Esse pessoal que aparece clamando, que Jesus diz sobre que seriam mortos, e foi dado a ele vestiduras brancas. A gente, em uma das cartas de Apocalipse, Jesus diz que vai dar a uma das igrejas vestiduras brancas para que ande com ele vestido, né, de branco. Fala nos 24 anciões que eles também estão vestidos de branco. Vestidos de branco. Esse pessoal que vai morrer na tribulação, eles podem ser associados com a igreja, baseado nesse texto de receber vestiduras brancas? Esse pessoal aqui que está morrendo durante a tribulação foram purificados pelo sangue de Jesus. Vestidura branca aqui no caso, que eles receberam a salvação em Cristo. Então vai haver pregação. Mas eles não serão igreja? Eles não são igreja. Na verdade, eles são os convertidos da tribulação. Por quê? Porque a dispensação da igreja termina com arrebatamento. Então são 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e milênio. Entre a dispensação da igreja e do milênio, tem 7 anos. Tem essa, que é a tribulação. Ano de transição de uma era para outra. Para outra. Isso não é uma dispensação. Sim. A dispensação da igreja termina. Por quê? A dispensação da igreja é uma dispensação única, onde o Espírito age duplamente, então, dentro do crente e sobre o crente. E nós temos a certeza que haverá ali um afastamento da operação do Espírito para que o anticristo possa se manifestar. Sim. E esse afastamento só pode acontecer se a igreja sair. Então a igreja sai, essa operação cessa para o anticristo se manifestar. Eu faço essa pergunta porque a gente pode ter algum leitor aí que não gosta de se aprofundar um pouco mais
e pegar vestiduras brancas associado à carta às igrejas e aos 24 anciões, Sim. né? E associar que ali também seria igreja, mas a Sim. vestidura branca ali, como nas cartas às igrejas e anciões, significa pureza. Pureza. E a promessa é para a igreja de Sardes: andarão comigo, andarão com Jesus, né? Sim, sim. De branco, andando com ele de branco. Nesse caso aí, é purificação dos seus pecados mesmo. Sim, sim. Eles vão ser purificados como a gente foi. Sim, sim. A diferença é que eles, eu creio, né, que Sim. nessa fase de transição eles não são a igreja, Sim, porque sim. a expressão igreja some. Some. Ela não aparece nos textos, né? Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1 ao 3, tem 19 citações da igreja. 19. Sim. E do 6 ao 18 nenhuma. Parece que gastou tudo do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Antes da tribulação, porque do 6 ao 18 é a tribulação. E não aparece igreja. Não aparece a expressão igreja. Também, pastor, é importante entender o seguinte: quando Jesus fala às igrejas da Ásia, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a gente vai para Apocalipse 13, fala dos santos sendo perseguidos ali. Sim. E santos pode ser pessoas convertidas, tanto no Antigo Qualquer Testamento era era, chamado em de qualquer santos. período, né? Também era chamado de santos, né? Pessoas podem ser convertidas em qualquer período. Então ali aparece e a besta, que é o anticristo, fazendo guerra contra eles. Aí ali diz o seguinte: quem tem ouvidos, versículo 9, Apocalipse 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não diz a igreja. Não diz a igreja, mostrando que realmente fugiu do padrão, mais, né? Fugiu de um padrão, comprovando para nós que a igreja não atravessa a tribulação. Sim, Outro sim. ponto importante que a gente consegue ver: vai haver salvação durante a tribulação. Essas pessoas com vestes brancas que o senhor citou são os convertidos da tribulação. Sim, sim. E o que comprova que a igreja não estará aqui, logo após a igreja sair, no capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil judeus se convertem. Sim, sim. E a gente Saem acredita pregando que serão eles saem, mortos também, né? eles saem em pregação que lá eles são servos do Senhor. E a expressão servo ali é alguém que está servindo a Deus. Sim. Então cremos que eles são castos, porque Apocalipse 14, quando fala deles, diz que eles não vão castos. tocar em mulheres, são castos, Separados, consagrados só para aquele propósito. só né? para pregar. Então a gente vê que Deus voltou a tratar com os judeus durante o período da tribulação. E Deus abre uma exceção na história, porque Deus nunca enviou anjo para pregar enquanto a igreja está aqui. Sim. Então esse é um fator importante a pensar, né? Pensar que um anjo vai sair para falar do evangelho eterno. Né? Na tribulação vai. No capítulo 14, né, no versículo 6, ali tem um anjo que sai para pregar o evangelho eterno, para proclamar. Então, Sim, sim. Deus abre uma exceção colocando o anjo para pregar, mostrando que a igreja Sim, não estará sim. aqui nesse período. Que Provando, coisa. né? Comprovando isso. Então, esses aqui são os convertidos da tribulação. Se cumprindo o quinto sinal, são mortos por causa da sua fé. E a gente vê eles aparecendo. Falta mais aqui. um agora, né? Falta mais um, 5-0, né? 5-0. Vamos para o sexto aqui, que é o terremoto. Vamos, porque a gente já entrou no acréscimo do juiz já. Do juiz, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários Lugar. Então, sexto sinal, terremoto. Será que o sexto selo vai trazer um terremoto? Vamos ver aqui. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento oriental. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Tamanho agressividade do terremoto. Então, sexto sinal, terremoto, fechando... Não é qualquer terremoto, é o terremoto. É o terremoto. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vai mudar a geografia da Terra. Terremoto em escala aí muito forte. Na escala Richter aí, terremoto escala 8, 9, 10, por aí. Meu Deus. Então, nós estamos vendo os 6 sinais. Ainda bem que nós não estaremos aqui. A gente não crê que vai ver esses sinais, né? Esses sinais são para quem ficar para a tribulação, Sim. mostrando que Cristo está voltando na sua segunda vinda para estabelecer o seu reino. Sim. É interessante que sinal mostra o que está vindo. Quando você está dirigindo com o seu carro,
você vê a placa homens trabalhando. Um sinal. Aquele sinal está mostrando mais um pouco à frente, você vai ver homens trabalhando. Sim. Esses sinais aqui é um aviso para quem estiver atravessando a tribulação, mostrando, começou a tribulação, e aí cada sinal desse vai mostrando que E se um vai aproxima. seguir o outro, que é como placa assim, tá chegando, tá Indicativas. chegando. 10 quilômetros, 15 quilômetros, Tá 12 chegando, quilômetros. tá chegando, Cristo está voltando para estabelecer o seu reino. Amém. Vai ser aqui uma forma do pessoal da tribulação Amém. se orientar, né? Amém. Então podemos ver então os 6 sinais da volta de Jesus se cumprindo dentro da tribulação. A gente não vai ver esses sinais porque eu acredito, o pastor também acredita. Sim, acredito. Muita gente em casa acredita que vai sair antes da tribulação começar. Paralelismo perfeito. Amém. Eu acredito que isso aqui é irrefutável. Amém. E você que não acredita, abra o seu coração, vá meditar nos textos. Você não precisa ficar com o que nós cremos, mas você precisa ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela traz algumas clarezas sobre isso. Pastor Antônio, foi uma honra ter você aqui conosco nesse episódio aí. Bom demais. Sobre a vinda de Jesus, né? E sinais que antecedem sua vinda. É uma honra Amém. demais. A gente vai estar colocando nos podcasts o seu contato, para que as pessoas possam entrar em contato e ter mais acesso a mais informações, a seus Amém. livros, a tudo que o Senhor tem dado a você como inspiração Amém. para esse assunto tão poderoso, para esses dias que a igreja precisa entender com mais clareza. Amém? Então foi uma honra ter você aqui conosco. Amém? Disponha sempre. Bom demais participar aqui desse podcast tão elucidativo para você que está em casa. Amém. Então continue nos acompanhando. Essa é uma série escatológica e certamente que os outros episódios, né, serão tão bons quanto esse. Glória a Deus. Bom estar com você. E você que está em casa aí, nos acompanha nas redes sociais, acompanha os nossos cultos no YouTube, nos segue nas plataformas digitais e passa nossos links para seus amigos, seus colegas. Pega esse material, joga para aquelas pessoas que têm um pouco de dúvida sobre esse assunto, para que eles possam ser edificados. Amém? Fiquem na paz. Até o próximo episódio. Glória a Deus.